E aí, pessoal, tranquilo? Bom, vamos lá. Quero estar conversando com vocês hoje é, a respeito da ideia, né, da gente estar bem preparado para poder atuar, principalmente lá no plenário do Tribunal do Júri, que é um local assim que traz muito estresse para gente, porque é tudo muito dinâmico, a gente precisa muito, né, de um esforço, de uma energia muito grande para atuar, porque ser advogado no Brasil não é fácil, tá? Primeiro, a gente é, precisa lutar para ser ouvido. Aí, depois dessa imensa luta para você ser ouvido, você ainda tem uma outra luta para que as pessoas possam, né, analisar aquilo que você está explicando, que você está falando, para só depois eles pensarem em dar credibilidade naquilo que você está falando. Então, a advocacia no Brasil, e principalmente a advocacia criminal, mas em todas, eu estou falando de advocacia criminal porque a gente sofre muito é, desrespeito das autoridades, né? O Ministério Público não respeita, o juiz não respeita, com raríssimas exceções, gente, delegado não respeita. Isso aí não é assim um caso esporádico, não, ou eventual, não. Isso é diariamente. E eu posso te falar assim, mais de 90% dessas pessoas não respeitam a advocacia, né? E aí nós, advogados, precisamos estar muito bem preparados para a gente poder exercer uma defesa digna, uma defesa que o seu cliente, né, possa se sentir é, confortável, confiante, orgulhoso do seu trabalho. Então não é fácil, você tem que assim, batalhar muito para você exercer o seu direito de fala quando você quer se manifestar, batalhar muito para o receptor, que é o juiz, promotor, seja lá quem for a autoridade que for, procurar entender o que você está falando, porque nem sempre eles querem entender. Às vezes eles sabem do que você está falando, mas não querem entender. E por último, é a luta principal, que é eles darem credibilidade naquilo que você está falando. Porque eles têm uma mentalidade que parece que só quem tem a verdade, ou só quem pode fazer justiça é juiz, promotor, né, e o delegado lá que vem de base. Os advogados e a defensoria pública é como se nós fôssemos inimigos do Estado, né? E o que é mais impressionante é que quando eles fazem lá, né, as, os problemas deles, cometem os ilícitos deles, as ilegalidades deles, todos procuram um advogado. E aí experimento do próprio veneno, que é quando a gente está lutando para defender o direito de um cliente. Então, gente, é necessário que você tenha um autoconhecimento, né? Primeiro, seu. Você precisa se autoconhecer para que você possa ofertar alguma coisa para alguém, né? Então, se você não faz uma análise de se autoconhecer, ou seja, ver os seus pontos fortes, ver os seus pontos frágeis, trabalhar esses pontos para melhorar, ver qual a área de atuação que você vai efetivamente atuar, como que você vai suportar, né, o seu cliente, porque às vezes também são muito difíceis, como você vai suportar a pressão do próprio caso. Então, tudo isso está ligado diretamente em você se autoconhecer para você saber se você tem condições de exercer aquele trabalho. Porque não é fácil advogar, não é fácil nesse país, tá? Os estudantes, os jovens advogados e por aí vai, isso não é para desestimular, não. Pelo contrário, isso é para incentivar, mas é para também trazer uma realidade para você.
Se alguém está vendendo alguma informação para você de que tudo é fácil, não é. O advogado no Brasil, em hipótese alguma, é respeitado. O promotor tem direito a porte de arma, o juiz tem porte, o advogado não tem. E trabalhamos na mesma seara, ok? Apenas em polos diferentes. Em Portugal, se alguém matar um advogado, essa pessoa que mata o advogado tem um aumento de pena, assim como em razão do juiz promotor de lá. Aqui não tem. Então a gente vai vendo totalmente, né, que colocam o advogado, ou tentam colocar os advogados, numa posição de inferioridade, numa posição de inimigo, numa posição de que vai atrapalhar, quando na realidade nós não somos inferiores a ninguém, nós apenas estamos querendo fazer o nosso trabalho e por muitas vezes é desrespeitado pela própria autoridade judiciária, pelo Ministério Público, pelo delegado de polícia, que ferem os princípios e direitos e garantias constitucionais, e isso gera um caos. E a gente está aqui para combater isso e vamos continuar combatendo. Enquanto a profissão existir, o mundo existir, nós vamos estar aqui para batalhar contra essas arbitrariedades. Então, você que está ingressando aí no direito, você precisa realmente saber que existe esse grande, né, essa grande diferenciação, né, de tratamento com a gente. Mas, como eu falei, isso é só mais uma etapa que vai fazer com que você vai ser desafiado, vai abraçar esse desafio e vai passar por ele. Sempre com elegância, com educação, com técnica, com conhecimento, e esse conhecimento jurídico e o seu autoconhecimento, ok? Então vamos lá. A jornada do autoconhecimento. Por que que eu estou tratando desse assunto, gente? Porque eu vejo muitos advogados, às vezes, extremamente estressados numa audiência, porque o juiz nega, porque isso, por aquilo. Gente, vocês vão infartar. Então, não é por aí. Usa técnica, consigna tudo em ata, grava, e depois você vai recorrer e vai conseguir resolver o problema. Se não for naquele tribunal, vai ser no STJ, vai ser no STF, alguma coisa você vai fazer. Então, se desesperar e aí perder o autocontrole e, consequentemente, gerar certas enfermidades em você, não vai solucionar o seu problema e muito menos do seu cliente, ok? Então, a jornada do autoconhecimento, desenvolver um profundo conhecimento sobre nós mesmos é a chave para desbloquearmos, né, nosso maior potencial. Então, se eu tenho o conhecimento do que eu falei anteriormente, das minhas potencialidades, das minhas fragilidades, do que eu preciso trabalhar para melhorar, para estar bem preparado para exercer minha atividade profissional, eu automaticamente vou sofrer menos e vou ter, com certeza, né, resultados mais positivos. Essa é a ideia do autoconhecimento, tá? Estratégias de gerenciamento de estresse. A gente toda hora escuta ficar falando aí, né? Que é, fulano está estressado, ciclano está com tal enfermidade, fulano morreu, infartou, por causa do estresse. E a advocacia é um trabalho estressante. Duas coisas que a advocacia é, gente. É um trabalho solitário, porque você se debruça sobre os livros aqui, tá? Tá aqui debruçado sobre o livro, sobre o caso. Em que você tem que ter total concentração, então isso é solitário. E é um trabalho extremamente estressante diante da responsabilidade que é colocado para você, expectativas e tudo mais. Então, você vê que criar estratégia para gerenciar esse estresse é fundamental, né? Então, ó, aprenda a criar um espaço, né, de calma e equilíbrio interior, mesmo em meio aos desafios do dia a dia. Explore técnicas eficazes para lidar com a ansiedade e promover seu bem-estar no geral. Gente, o seu local de trabalho, né, eu tenho o meu escritório como assim, o meu porto seguro quando eu estou trabalhando. Aqui eu faço as minhas reflexões, aqui eu tenho
a minha biblioteca. Aqui eu tenho meus livros aqui em cima da mesa, talvez vocês não estejam vendo, mas são vários livros abertos aqui. E não tenho nenhuma preocupação em ter vários livros abertos aqui, porque isso não é sinônimo de desorganização. É sinônimo de empenho, sinônimo de que eu estou buscando é, é, meios para me qualificar mais ainda em todas as situações. Gente, eu tenho livros, né, sobre várias informações, ó. Aqui, ó, comunicação não violenta, comunicação assertiva. Então são livros até de outras áreas que eu busco para trazer essas estratégias que vão até minimizar a questão, né, do estresse. Eu tenho livros, quer ver? Eu vou até pegar aqui para vocês, né, que são assim interessantíssimos, né? É, o livro do Khalil Gibran, muito bom, tá para você ler, ok? Conhecido como Profeta, né? Temos o Pequeno Livro da Vida, né? Do Khalil Gibran também. A gente tem vários outros livros que são livros que você procura ler, procura, né, criar estratégias para diminuir seu estresse. Sem falar, gosto de ler William Shakespeare, né? Tá ali minha coleção, enfim. Gente, vocês precisam encontrar alguma coisa. Isso eu estou falando dentro do meu ambiente aqui de trabalho, tá? Agora você pode procurar um esporte, você pode procurar, sei lá, fazer algum passeio, né? Enfim, você tem que alcançar esse seu ponto de equilíbrio aí, tá? Mas tem que ter exatamente essa ideia aí de ter esse equilíbrio, tá? Conectando-se com o momento, né? É, quando você está aí atuando, né? Quando você está entrevistando seu cliente, você está numa audiência, você tem que viver aquele momento ali, tá? E quando você estiver no seu momento, né, de busca, né, pelo equilíbrio emocional, você também tem que estar vivendo ali plenamente. Não adianta você sentar numa cadeira, fechar os olhos, sei lá, fazer qualquer tipo de atividade que você vai fazer, ou se você vai nadar, se você vai caminhar, se você vai para o lado da natureza, não sei o que você vai fazer. Se você não estiver vivendo aquele momento ali por inteiro, você tem que se desligar de tudo, porque só assim você vai ter 100% da sua energia recuperada. Porque se você estiver fazendo qualquer tipo de meditação, de exercício, de caminhada, de passeio, de leitura, e te traga algum tipo de prazer, se você não tiver vivendo 100% aquele momento, não vai adiantar nada, ok? Não vai adiantar, não vai fazer efeito para você. Então, por isso que aqui por isso que eu coloquei aqui para você, ó, atenção plena, tá? Então, o primeiro passo é estar presente no aqui e no agora. Então, aqui e o agora é exatamente isso que eu estou fazendo. O aqui e o agora é o momento que você vai estar nadando. O aqui e o agora é o momento que você vai estar olhando para a chuva e fazer nada. É ali que ele é o teu momento. Então procure esse espaço, tá? Para que você possa se recarregar. Fazer uma autoavaliação, né, gente? Fazer autoavaliação em todos os sentidos. Quando você termina seu trabalho, você atuou lá no caso concreto, nem sempre a gente vai conseguir absolver, mas independente de absolver ou não, o sujeito, a sua autoavaliação a respeito do seu trabalho naquele caso é extremamente importante. Por quê? Porque você vai conseguir reconhecer, verificar, ver onde você acertou, onde você pode utilizar aquele acerto em outras situações e onde você provavelmente possa ter errado e pode consertar esse erro. Ou onde você poderia ter arriscado mais e deixou de arriscar. Então, toda essa autoavaliação é necessária dentro do caso concreto. E essa autoavaliação é necessária quando você está no seu momento, né, de busca pelo seu equilíbrio, né? Se autoavaliar, né? O que você está ofertando muito, o que você está recebendo pouco, ou se você está ofertando pouco, recebendo muito, buscar, né,
essa autoavaliação, né, para que você possa, né, se desenvolver no seu trabalho e como pessoa. Não tem como você fugir disso, tá? Então, é o seu momento, você está no local vivendo, e é naquele momento que você está se autoavaliando, ok? Às vezes o cliente senta aqui, conversa, fala, conta todos os detalhes, e eu vou fazer uma autoavaliação daquilo. Eu vou fazer uma autoavaliação, né, daquilo de como eu recebi, mas sem fazer pré-julgamento que a gente vai falar. Aprendizado, né? Por fim, identifique, né, o que você aprendeu, né, com essa experiência. O que você aprendeu com aquele caso concreto? O que você aprendeu quando você conseguiu absorver o sujeito? O que você aprendeu quando você não conseguiu absorver o sujeito? Você ficou mais forte? Você ficou mais frágil porque você se sentiu deprimido? Ou você está ciente daquilo que você fez, do seu total empenho, né? Então não há que se levar culpa. E é óbvio que a gente tenta trabalhar o máximo possível, por isso que a gente tem que se preparar muito, para evitar o erro. Mas o erro faz parte da profissão de qualquer pessoa. Qualquer pessoa está sujeita ao erro. Não é à toa que no processo penal, um dos fundamentos para a existência do recurso é o quê? É o princípio da falibilidade humana. Então, todo ser humano é possível falhar. Por isso que nós temos recursos de segunda instância, STJ, STF. E o juiz pode errar. A gente procura os desembargadores para tentar consertar os desembargadores, se não podem errar, a gente vai no ministros e por aí vai. Então, é tentar não errar, claro. Mas dizer que não vai errar é algo assim muito duro, porque isso ninguém está, né, isento dessa possibilidade. Até porque você pode errar, por exemplo, porque você está arriscando e é necessário arriscar. E às vezes você faz uma tomada de decisão que aparentemente poderia ser melhor, mas não é, ou aparentemente era melhor, mas não foi entendido da melhor forma possível. Então, isso tudo faz parte. Mas o mais importante disso tudo é que você deve saber, né, que você fez aquilo consciente do que você estava fazendo, ok? Explorando nossas emoções, né? É, explorar nossas emoções, né? É, primeiro, né, nós temos que nomear as nossas emoções, né? Ter consciência, conseguir nomear as minhas emoções, né? Para que eu possa entendê-las, atendê-las, né? É, quando eu consigo identificar a minha dor, o meu sofrimento, a minha alegria, a minha tristeza, né? A minha vitória, e eu vou automaticamente ter uma sensação que vai gerar emoções diversas, que nada mais é do que um desculpe, nada mais é do que o resultado de uma manifestação do meu físico naquele instante. Então também você precisa estar explorando essas emoções, né? Agora, cuidado com as emoções, porque às vezes as pessoas estão tendo muitas vitórias, né? São bem-sucedidas, e isso acaba gerando uma arrogância, e essa arrogância vai te levar à ruína. Por quê? Porque você vai achar que você é o todo-poderoso, você vai achar que nunca vai acontecer nada de errado, nunca vai perder um caso, e você vai provavelmente deixar de se atualizar. E um dos grandes problemas do direito é exatamente a impossibilidade de você não se atualizar. Se você não se atualizar diariamente, eu digo diariamente, não abrir o site do STJ, STF, verificar as jurisprudências, ainda que seja rápido, se não utilizar a inteligência artificial, chat GPT, por exemplo, você vai correr um grande risco de errar, perder, falir, ok? Então fiquem atentos a isso. Compreendendo a origem, né? Muitas vezes nossas emoções têm raízes em experiências passadas, né? Gente, lembre-se, nós
temos as nossas expectativas, as nossas crenças, os nossos princípios, os nossos traumas, né? Mas nós precisamos trabalhar isso para que, se um dia você atuou e talvez não tenha sido muito feliz naquela defesa, isso não venha criar uma barreira de impedimento para o teu crescimento. Então, compreender a origem do problema vai te dar a oportunidade de você compreender como resolver esse problema, ok? Então, fique atento a tentar verificar a origem do problema. Ah, eu fico muito nervoso quando eu estou numa audiência. Gente, de repente você vai precisar fazer um curso de oratória, de repente você fazer um curso, vai ter um atendimento com psicanalista, com psicólogo, fazer um curso de teatro, não sei qual vai ser a solução, mas você às vezes, lá no seu passado, aconteceu alguma coisa que trava você quando você vai fazer, por exemplo, uma audiência. Eu tenho vários colegas que são advogados criminalistas, excelentes advogados criminalistas, porém não fazem plenário do Tribunal do Júri nem por nada, só fazem até a primeira fase. Falou em enfrentar o Tribunal de Júri, falou que tu vai ter que ficar falando em público, argumentar um monte de coisa, eles bugam, né? Apagam geralmente. Então, às vezes estão perdendo grandes oportunidades. Se você chega à conclusão de que você não gosta, você deve se respeitar. Mas se você gosta e tem algo que está te impedindo, tal como a timidez, tal como o medo, aí você precisa buscar ajudas para você ultrapassar essa barreira, né? E se satisfazer profissionalmente também. E até pessoalmente, porque você vai olhar, aquilo vai te dar uma sensação, seu corpo vai reagir e você vai se sentir muito melhor, sabendo que você venceu mais uma barreira e está fazendo aquilo que você gosta. Tá ok? Então vale muito a pena vocês pensarem nisso. Expressando, né, de forma saudável, né? Depois de identificar e compreender nossas emoções, é importante encontrar formas saudáveis, né, de expressá-las, ok? Você precisa fazer isso, né? Conversar com pessoas, mostrar confiança, buscar confiança, estabelecer diálogos, né? Criar atividades, criar atividades. Essas atividades, tem gente que gosta de atividade física, tem gente que prefere uma atividade que é até física, mas ela não exige tanta, né, tanto esforço físico, às vezes uma caminhada ao ar livre, bem light, bem tranquilo, que as pessoas, você vai observar as árvores, os pássaros, né, enfim, isso fica a seu critério, né? Cada um tem seu tempo, seu modo, seu meio de encontrar isso, tá? E você precisa disso. Uma coisa extremamente importante, que eu já até falei isso em outra aula, que é a comunicação consciente. E, aliás, lembrando, até nessa aula eu falei sobre esses dois livros aqui, muito legal, que é a comunicação assertiva, tá? E que é a comunicação não violenta. Eu até, na aula, eu estou falando sobre oratória, e aí eu falo, né, que para a gente ter uma oratória, não é só se preocupar com a oratória no sentido, né, de conhecer direito penal e processo penal. Não. Eu tenho que conhecer, sim, a questão da comunicação. Né? É importante eu conhecer como eu vou me comunicar. Tá? É importante que eu tenha um conhecimento de argumentação jurídica, porque isso vai interferir na minha oratória. Então, se eu sei que eu tenho que me comunicar, por exemplo, com o júri, de uma forma a criar uma empatia com eles, não demonstrando medo, mas eu possa mostrar para eles serenidade, tranquilidade, confiança, né? E que eles possam olhar para mim com olhos, né, seguros e atentos para aquilo que eu estou falando e mais, né, sem nenhum ruído nessa conversa e recebendo essas informações de bom agrado, provavelmente eu vou ter êxito. E isso vem da onde? Vem nesses dois livros aqui, Uma Comunicação Assertiva, é um estudo maravilhoso,
e a comunicação não violenta, que vai te ajudar até no seu lado pessoal. E aí, automaticamente, eu vou pegar tudo aquilo que eu sei de argumentação jurídica e vou jogar para dentro da minha oratória, né? E aí as coisas começam a fechar, tá? Expressão autêntica, né? Comunicar-se de forma clara, honesta e assertiva, expressão nossos pensamentos e sentimentos, né? De maneira respeitosa. Então, gente, se você está lá conversando, seja num tribunal, ou seja com o seu cliente, ou seja num ambiente familiar, né? Presente sua expressão autêntica, aquilo que você está sentindo, né? Tente transmitir isso. Isso vai gerar uma percepção do seu receptor, né? Uma percepção, né? Da confiança, da credibilidade. Isso faz diferença para você, ok? Ainda mais no plenário do tribunal do júri, que os jurados não conhecem você, não sabe quem é você, não sabe sua índole, não sabe questões éticas, morais, religiosas, princípios. Então ele vai tentar captar alguma coisa disso aí. E aí a oratória, junto com a comunicação, junto com a argumentação jurídica, vai fazer esse trabalho, ok? Empatia. Gente, tentar compreender as emoções e perspectivas dos outros, colocando-se no lugar deles, né? Isso nos ajuda a ter mais compaixão e a encontrar soluções melhores para todos os envolvidos. Procure a empatia, né? Procure mostrar para os outros que você está no local ou no lugar dele, sentindo a dor que ele está sentindo. Faça com que ele enxergue isso não como uma forma superficial ou hipócrita, né? Ou que você está se promovendo em cima daquilo. Não. Se você conseguir mostrar que você sente aquela dor daquela pessoa, apesar que você não está dentro daquele problema, vai gerar credibilidade, vai gerar compaixão pelos outros e os outros por você. Vocês vão criar uma sintonia para provavelmente alcançar um resultado positivo, né? Escuta ativa, eu já falei isso também lá na aula, né? Sobre escuta ativa, tem uma aula gravada sobre isso, tá? Não apenas ouvir, mas também demonstrar que estamos realmente compreendendo o que a outra pessoa está comunicando, tá? Por meio de feedbacks e perguntas. E mais, essa escuta ativa é mostrar para a pessoa que está falando para você, por exemplo, seu cliente, ou qualquer uma outra pessoa, você está ali naquele local, vivendo aquele momento, para que aquela pessoa possa se sentir confortável, confiante, importante, sabendo que alguém está ouvindo-a. Então, gente, isso faz uma comunicação consciente, ok? Quando, por exemplo, né, você está lá num tribunal e uma testemunha está prestando esclarecimento, e você está mostrando para aquela testemunha que você está tendo uma escuta ativa, você está prestando atenção no que ela está falando, porque você está vivendo aquilo ali, isso faz com que ela se sinta mais confortável, mais segura, e ela pode trazer informações que vai te ajudar muito. Então, saiba utilizar isso também no tribunal. Práticas de autocuidado, né? Estabeleça uma rotina diária, né, gente, de hábitos saudáveis, como exercícios, meditações, uma alimentação equilibrada, uma boa leitura, mesmo que não seja do direito, eu falo isso direto na sala de aula, não é para ficar lendo só direito, livros de direito. Eles têm que ler outros livros, filosofia, economia, sociologia, romances, enfim, gente, tem vários outros livros que a gente possa fazer leituras, né, que vá agregar muita coisa para a gente, né? Dedique momentos de descanso para recarregar suas energias, né? Acabei de falar como ler um bom livro, tomar um banho relaxante ou simplesmente apreciar a natureza. Às vezes você está sentado bebendo um belo vinho, olhando a natureza. Gente, são momentos de descanso, ok? Então eu amo beber vinho. Então eu gosto de apreciar um vinho. Então, por várias vezes eu estou na minha casa lá, estou sentado, estou olhando as minhas árvores, as minhas flores, os meus animaizinhos. Estou lá com minha garrafa de vinho, às vezes eu estou com um livro lendo, às vezes não. Enfim, como já se fala, é a caixinha do nada.
O que você está fazendo? Nada, só relaxando. O que você está pensando? Nada, só estou relaxando. Estou apenas vivendo aquele momento, ok? Cultive atividades prazerosas, né? Claro, gente, você tem que buscar aquilo que te dá prazer. Se você é advogado e não gosta da sua profissão, vai ser complicado, porque uma hora vai explodir. Se você é advogado, mas não gosta de direito penal e tribunal de júri, mas está lá por algum motivo qualquer, uma hora vai explodir em alguma parte da sua vida. Então procure fazer aquilo que você gosta, tanto pessoalmente, profissionalmente, né? Para que você possa ter uma vida de qualidade e ofertar para os outros uma vida de qualidade. Por que eu estou falando isso? Porque as pessoas não se conhecem e querem dar alguma coisa para as pessoas sem se conhecer o que vai dar para aquela pessoa. Às vezes dá um conflito danado nisso, né? E aí você não consegue ofertar nada. E essa pessoa vai embora, se afasta, o júri, você perde o júri. Enfim, tudo porque você não se conhece e não sabe ofertar aquilo que você tem de bom, porque você nem sabe o que você tem de bom. Por isso que é importante o autoconhecimento. Identificando nossas necessidades, né? Nós temos necessidades básicas, como alimentação, sono, segurança, saúde, né? Necessidades emocionais, além das necessidades físicas, temos também as demandas emocionais, como o afeto, né? Pertencimento, autonomia, realização. Olha como é importante, né? Você se sentir realizado naquilo que você faz, porque aí você vai ter mais confiança, você vai ter mais empenho naquilo que você faz e provavelmente você vai ter êxito, muito mais êxito, ok? Necessidades espirituais, se você tem a sua necessidade espiritual dentro da sua religião, respeite a religião de todos e busque o seu equilíbrio ali também, tá? Atendendo nossas necessidades, né? Quando identificamos e atendemos nossas necessidades de forma equilibrada, podemos viver de maneira mais plena, né? Viver de maneira mais plena. É óbvio, né, gente? Quando a gente consegue fechar esse ciclo aí, a probabilidade de você ter uma vida plena é muito maior, né? Porque você vai estar se cuidando. Agora, isso, gente, não é só hoje, né? Isso é um trabalho diário, né? E para a vida toda, hein? Isso aí é uma coisa que é para a vida toda. Se você não faz, é bom você começar a fazer porque você vai precisar, tá? Situação diária enfrentando desafios, né? Atenção plena, tem que refletir e buscar, né, o aprendizado, né? Então, tem que ter, né, se você está atuando num caso, se dedique plenamente naquele caso, tá? Faça reflexões sobre aquele caso. E depois você vai, no final do julgamento, do seu trabalho, você vai fazer uma autorreflexão para saber o que você tem de aprendizado naquele caso. Cada caso é um caso, gente, por incrível que pareça. Parece redundante, mas não é. É algo muito profundo. E também no seu dia a dia você também deve ter esse cuidado. Cultivando a resiliência, né? Visão de longo prazo. Gente, resiliência é uma coisa assim que a gente tem que trabalhar todos os dias, né? Você vai para uma audiência, a audiência está marcado às 13 horas da tarde, às vezes vai começar às 18 horas. Então você tem que ter resiliência, equilíbrio emocional, estar bem fisicamente, preparado psicologicamente para isso, para quando você for fazer sua audiência, fazer da melhor forma possível. Você tem que fazer isso junto com sua equipe de trabalho, né? Às vezes tem pessoas que não estão enganjadas. Dê oportunidades até um determinado limite. Se não funcionar, vai dispensar, né? Equilíbrio emocional, né? Desenvolver habilidades para lidar com emoções, né? De forma saudável. E não tem nada. Olha, às vezes eu estou lá, estou aguardando minha audiência, e a audiência às vezes atrasa 2, 3 horas, né? É o preso, às vezes a gente. Geralmente eu aguardo, não tem como. Mas quando eu solto, eu posso ir embora, eu já fiz isso várias vezes. É, eu vejo os advogados lá reclamando, né? É, totalmente desequilibrado emocionalmente. Eles têm razão da reclamação deles, né? O problema é que ali não é o momento para você, né, se desequilibrar emocionalmente, ficando irritado com aquele atraso. Faça reclamações no Conselho Nacional de Justiça, faça reclamação na Ordem dos Advogados do Brasil, faça reclamação no Conselho da Magistratura, bata a foto lá do atraso, lá da pauta de audiências, publica na internet, faz o que for, mas não naquele momento.
Aquele momento ali você tem que buscar serenidade, tranquilidade. Por isso que eu falo, todos os meus clientes que eu vou para uma audiência, falam, a audiência está marcada para que horas? Ó, está marcado para as 13, 14 horas, mas não tem hora para começar e não tem hora para terminar. Então eu já vou preparado psicologicamente, emocionalmente, para ficar o dia todo, ok? Ah, você não está sendo omisso em não reclamar? Não, não estou sendo omisso. É porque o sistema funciona assim e eu não vou deixar que esse sistema ruim comprometa meu trabalho, ok? Eu vou me adaptar ou me adequar a ele, porém vou buscar os mecanismos legais, como eu acabei de falar anteriormente. Determinação, né? Manter a persistência. Não tem como. Advogar sem determinação é causa perdida, tá ok? Às vezes a gente está com uma causa que a gente tem a plena certeza de que o seu cliente não vai ganhar essa causa, mas você cria uma determinação tão grande que você consegue encontrar uma oportunidade, uma possibilidade, você acaba invertendo ou revertendo todo aquele resultado, tá? Ainda que seja em grau de recurso. Mas por quê? Porque você está determinado em analisar, reanalisar, olhar linha por linha de tudo que aconteceu para tentar solucionar o caso para o seu cliente. Rede de apoio, né? Cultivar relacionamentos saudáveis e contar com a ajuda de pessoas de confiança, né? Quando necessário. Confiança é algo importante, também difícil de se encontrar hoje em dia, mas é extremamente importante. É óbvio que para isso leva-se um tempo muito grande para que você possa confiar em alguém. E eu, sinceramente, a confiança ela é algo que não é 100%, tá? Se alguém fala que confia em alguém 100%, fique com esses seus 100%. A minha experiência não fala sobre isso, tá? Aprendizado contínuo, né, gente? Tem que ter reflexão, tem que ter um planejamento para o seu aprendizado, tem que colocar em prática o seu aprendizado, tem que ter essas adaptações. Por exemplo, nós estamos hoje aí na era aí da inteligência artificial dentro do direito. Então eu tenho lá na QIFI, na Hotmart, um curso sobre a aplicação do chat GPT dentro do direito penal, onde eu criei várias rotinas para o escritório e que o chat GPT me ajuda. Então eu tenho que me adaptar. Se eu não me adaptar, eu vou ficar fora do mercado, eu vou ficar ultrapassado, eu não vou apresentar um trabalho de excelência. Então preciso ter sim é, esse aprendizado. E isso vai também para a minha vida pessoal. As coisas mudam, o clima muda, as pessoas mudam, a suposta moda, né, muda. Se bem que a minha moda, eu tenho uma moda, né? A minha moda é, é a minha satisfação, a minha moda é o meu bem-estar. Isso é minha moda, tá bom? É, então você precisa estar assim preparado para se adaptar às mudanças. Sua jornada é única, né? Crie seu propósito, sua conexão interna, né? E seu crescimento será contínuo. Procure sempre estar crescendo, gente. Lê hoje esse livro aqui, amanhã já vai ler outro, já vai ler esse, né? Aí vai, sim, vai. Você tem que construir uma biblioteca, gente. Pessoal, as pessoas hoje querem ter muita informação, mas não querem ter conhecimento, e há uma grande diferença nisso. Informação é algo superficial para você, provavelmente, ter possibilidade de estar inserido numa comunidade e que vai falar meia dúzia de coisas superficiais para você se sentir inserido ali. Mas quando a gente fala de conhecimento, a gente vê uma escassez enorme, né? E no direito não tem só que ter informação, tem que ter conhecimento e informação, porque você vai usar isso no tribunal. Sua especialidade, né? Você, né? Você é singular, né? Você tem que ter verificar o seu potencial que é ilimitado. Você só precisa descobrir como explorar, né, essa sua potencialidade. Você tem que ter uma contribuição única, né? Sua contribuição vai ser única. Eu tenho uma coisa muito legal que eu gosto. Todos os meus clientes, todos, né, com exceção de dois. E por que esses dois? Porque esses dois realmente não eram um cliente
dos mais corretos que a gente poderia pensar, mas pessoas que são do bem, todos eles, né, tiveram assim um reconhecimento pelo trabalho e viram que a minha contribuição como advogado, não que eu queira isso, mas a gente gosta disso, é saber que eles mudaram de vida, né? Que eles tiveram uma oportunidade, enxergaram essa oportunidade, agarraram essa oportunidade e você fez parte dessa mudança. Isso é super, super legal, isso é super satisfatório na nossa profissão. Além de você buscar fazer justiça, dar a sua contribuição para que alguém possa se recuperar, se reinventar, se reencontrar, de voltar a viver, é algo assim que não tem valor, não tem preço, ok? Então, é importante vocês terem isso, né? E lembre-se do seu legado. Você tem um legado. Procure o seu legado, ache o seu legado, né? Todos nós temos as nossas aptidões, né? Todos nós temos, né, o nosso dom, ok? Então a gente tem que encontrar esse dom, encontrar esse dom, aprimorar esse dom e colocar esse dom em uso, ofertá-lo, né? Não só para ganhar dinheiro, né? Mas para que você possa dar contribuição e ter satisfação por isso. É o seu legado, ok? A jornada do autoconhecimento fica por aqui. Espero que vocês possam ler esse material com calma que está disponível para vocês. Façam as reflexões de vocês. E lembre-se, você foi criado para alguma coisa. Você só precisa achar o que é. Ok? Não adianta você não gostar de ler e querer fazer faculdade de direito. Vai ser um problema. Não adianta você não gostar de ver sangue e querer ser médico. Vai dar problema. Né? Por quê? Porque você não está inserido dentro do dom que você tem, que você ainda não descobriu. Descubra o seu dom, descubra o que você quer, que você vai gerar um legado e que você vai exercer isso da melhor forma possível, tanto na esfera profissional quanto na esfera pessoal. Comunidade Júri no Ar, tá? Eu trouxe essa informação aqui para vocês, essa ideia, para que vocês possam, principalmente quem trabalha no júri aí, ou na área criminal, fazer uma reflexão da necessidade de uma vida, né, interdisciplinar com várias situações, com a psicologia, com a análise, com leituras, com bem-estar, com as questões físicas, emocionais e por aí vai, tá? Comunidade Júri no Ar, se inscreve lá no nosso canal, tem muita informação legal lá para vocês. E temos também os nossos cursos na QIFI. Inclusive, nós temos nossa assinatura lá mensal, que você tem vários cursos, materiais, jurisprudência, tudo para você baixar, ter acesso. E temos também na Hotmart os nossos cursos, também referente à aplicação do ChatGPT no direito penal. Bons estudos, sucesso, grande abraço aí para todos.